Bom, então aí boa tarde, né? Vamos começar mais essa aula de desenho de estrutura. E essa última parte aí da disciplina a gente vai fazer ela mais focada na questão do desenho de estrutura em si, e especificamente definindo e mostrando para vocês como é que a gente faz o desenho de uma estrutura, tá? Eu vou apresentar para vocês a tela. Todo mundo está conseguindo visualizar a tela? Pronto. Então, o que é que acontece? Aqui está o desenho, né, de uma estrutura. Eu queria conversar algumas coisas com vocês em relação a esses desenhos, né? Aqui ele é um desenho que especifica como é as armações de uma viga, tá? Então eu vou copiar isso aqui para vocês. Para que a gente possa conversar sobre isso aqui, tá? Uma questão que eu queria conversar com vocês em relação a projeto de estrutura, então qualquer outro tipo de projeto, é que quem se formar que for para essa área, quando for para fazer um projeto, realmente se especialize, assim, faça projetos que são baseados nas teorias, são baseados nas coisas que a gente vê aqui. Porque o que eu mais tenho visto por aí é o pessoal que faz projeto de qualquer jeito, que faz um projeto sem nenhuma base de engenharia ou de edificações ou de resistência dos materiais, e às vezes faz um desenho até interessante ou bonito, mas aquilo ali não significa nada, tá? Então, é muito mais importante também, eu vejo que, assim, eu sempre converso isso com meus alunos, hoje a gente tem Revit, esse software 3D e tudo mais, e assim, isso aí é extremamente importante, lógico, mas assim, principalmente para a área de arquitetura, né, porque você faz um desenho bonito para apresentar para o cliente acha aquilo ali maravilhoso. Só que quando você faz um projeto de engenharia, isso aí é de uma relevância mínima. Não faz sentido você mandar para uma obra, um projeto que você mostra o 3D lá de um ferro, você fez um ferro lá bonitinho, com todas as ranhuras do ferro, se você não fez conta nenhuma, é cálculo, né? Por mais que você vá impressionar o seu cliente, isso aí vai acabar ali, né? Porque nem o cara que vai executar a obra está interessado em saber como é aquele ferro em 3D, e também o funcionamento da sua obra em termos de engenharia vai ficar horrível, né? Se você não fizer o cálculo. Então, quando você está falando, por exemplo, de cálculo estrutural, por mais que a disciplina da gente ela seja uma disciplina de desenho estrutural, mas a nossa área ela é uma área de cálculo estrutural, então vocês têm que prestar muita atenção nessa palavra aqui, cálculo, né? Não adianta você ser um calculista, então dizer que é um calculista, se você não gosta, você não interessa, ou se interessa, você não sabe fazer cálculo de fato, tá? Então, se você é um desenhista ou se você é algo do tipo, você não é um calculista. É extremamente diferente. Tanto é que a maioria dos grandes calculistas, eles não sabem nem desenhar, tá? Então, projetar estrutura não tem nada a ver com desenho ou com desenho bonito. Tem a ver com uma estrutura que funcione bem. Então, só retornando para vocês, porque eu não quero que esse erro ele se propague quando vocês se formarem, eu vou deixar aqui só algumas considerações em relação ao dimensionamento de vigas, tá? Eu sempre falo para vocês, né? A primeira é uma básica que, lembrando que isso aqui não é uma regra. Quando você vai fazer um cálculo estrutural, você tem que calcular tudo baseado nas teorias de concreto armado e tudo mais. Mas algumas coisas básicas, né, para você começar um pontapé inicial do início, do começo, enfim, do cálculo estrutural é o seguinte, né? E lembrando também que é o seguinte, tá, gente? Quando você trabalha com engenharia,
você tem que trabalhar com bom senso também. Então, o bom senso, ele faz parte da atividade de um bom profissional, tá? Você não pode fazer as coisas sem bom senso. Porque você trabalha com vida, você trabalha com a segurança das pessoas, né? E então tem uma responsabilidade quando vocês forem fazer as coisas com seus clientes, com a sua sociedade, com seus colegas, com sua profissão, porque isso aí é importante, tá? Mais importante que dinheiro, essas coisas. Ó, imagina aqui que você tem um vão de 3 metros ou um vão de 4 metros. Princípio básico é o seguinte, se você tem essa viga, eu sempre mostro para vocês aquela questão da régua, né? Então aqui a gente tem 2 pilares e essa viga aqui passando, é que a altura da viga é aproximadamente um chute inicial 10% do vão. Isso aqui é uma regra? Não. Como é que eu vou saber isso aqui? Fazendo o que um calculista tem que saber fazer, calculando, tá? Eu tenho que fazer todos os cálculos associados à minha viga para saber se esse 10% do vão vai dar certo, tá? E como é que eu faço isso? Estudando as disciplinas que são as disciplinas de cálculo estruturais, como concreto armado, estruturas metálicas e etc, tá? Se eu não souber as teorias de concreto armado ou de estruturas metálicas, eu não devo fazer projeto, tá? Eu não devo fazer projeto. E se eu me disponho a fazer projeto de estrutura, eu tenho que saber que eu tenho que especializar naquilo ali, tá? Mas concreto armado, ele é uma disciplina, ele é uma área do conhecimento que ele precisa ser conhecida pelos calculistas. E quem decide ser calculista tem que estudar ele, tem que saber as teorias de concreto armado, senão, né? Porque não existe isso de você chegar numa obra, você é um técnico de edificações, você chega numa obra, a pessoa pergunta, como é que eu vou fazer essa viga? E você, sem calcular, você dizer como é que vai fazer uma viga, não existe. Isso não é cálculo estrutural. Isso é chute, isso aí é uma coisa que a gente tem que, assim, abominar, né? A pessoa chegar lá e dizer, não, bota aí uma viga de tanto por tanto com esses ferros, se você não tem o mínimo de base teórica para fazer aquilo. E outra questão também é se você chega, faz um desenho bonito e manda para o seu cliente, esse desenho aí, ele não vale de nada, né? Qualquer calculista que pegar, você vai passar vergonha, tá? Então, né? Isso aí é muito importante, eu queria dizer para vocês. Então, a essa altura, ó, se vocês perceberem aqui esse desenho, não ficou muito bom, eu vou voltar para por exemplo, aqui um exemplo, né? Eu tenho essa viga, isso aqui é o desenho da viga lateralmente, ela tem 4,21 de vão e a altura dela é 45 centímetros, ou seja, uma média. Eu não vou botar 42 centímetros, então arredondei aqui para 45. Essa largura da viga, ela não é tão importante, tá? Ela não é tão importante. E aqui, o que é que esse desenho aqui ele está me dizendo? Está dizendo aqui que eu tenho 2 P2 bitola de 10. Então, copiando aqui para vocês, quando eu tenho uma viga, eu tenho, só para que vocês se lembrem, vou fazer um modelo 3D aqui dessa viga, tá? O que é que esse meu modelo aqui ele está dizendo? E nós já vimos isso antes. Quando eu tenho uma viga, eu tenho as armações que a gente chama de armações longitudinais e as armações transversais, tá? Então, ó, essas armações aqui, elas são as armações longitudinais, tá? Essas daqui, ó, a gente chama ela de armações longitudinais. E essas armações aqui, elas são as armações que a gente chama de armações transversais, tá? Essas aqui são as longitudinais.
E essas daqui vão ser as armações que a gente chama de transversais ou estribos, né? Certo? E elas, por exemplo, não interessa para o cliente receber um desenho 3D desse aqui de uma viga. Isso aqui não interessa para ele. Não interessa para o cara que vai armar uma viga receber um desenho extremamente detalhado. Não, o desenho tem que ser detalhado o suficiente para que o cara lá consiga armar a sua estrutura, mas ele tem que ser simples o suficiente também para que o entendimento dele seja fácil, tá? Então, por exemplo, vai ser muito difícil você tirar essa representação aqui de uma viga num projeto de engenharia, tá? O que interessa é a definição disso aqui, ó, desses caras aqui, que são a quantidade de aço e por que aqueles aços estão ali, os tamanhos e tudo mais. Mas não faz sentido você, numa obra, mandar um desenho desse aqui, uma viga em 3D, para o cara armar ela, tá? Isso aqui é função de arquiteto, isso aqui é função de outras áreas que não são as áreas de cálculo estrutural, né? Então, essas armações... Outro princípio básico, que a gente já viu, mas eu queria revisar com vocês, porque isso aqui acontece na prática, e é um absurdo acontecer isso, é o seguinte. Vocês lembram que quando a gente tem flexão em vigas de concreto armado, o que é que acontece na flexão de vigas de concreto armado? Opa. Quando você tem a flexão em vigas de concreto armado, a sua viga, uma viga simples, né? Isso aqui também lembrando que é uma viga extremamente simples. Ela está biapoiada aqui, e quando ela flete, isso aqui todo mundo já viu, né? Você tem as fissuras dela que elas sobem até o meio da viga. Então o ferro, de fato, ele vai estar aqui embaixo, ó. Tá? Lógico, você tem que analisar os momentos fletores, se uma viga contínua é diferente, uma viga em balanço ela é diferente. Mas a ferragem, de fato, ela está na região da tração. Se você pega e coloca um ferro aqui no meio da viga, você está jogando dinheiro fora, tá? Você está jogando dinheiro fora, você está fazendo com que o seu cliente ele esteja só jogando dinheiro fora, seu projeto esteja péssimo, tá? A mesma coisa os ferros daqui de cima. Você não vai colocar uma ferragem aqui de cima que seja uma ferragem alta, né? Por exemplo, 2 ferros, sei lá, de 25 milímetros. Você vai colocar uma ferragem aqui suficiente para pegar os estribos, né? Ou então, enfim, né? Pronto. Nesse caso aqui, ficou 2 ferros de 10 em cima, 2 ferros de 10 embaixo. Tem uns momentos negativos aqui, enfim. Mas aqui, você não vai, por exemplo, é muito difícil você achar essa bitola aqui, né? Aí só voltando um pouco, o que é que isso aqui está dizendo para a gente? A gente está dizendo aqui o seguinte, ó. Vocês estão percebendo, ó. 2 P2 bitola de 10. Esse 2 é a quantidade de ferros que a gente tem aqui embaixo. Então, 2. P2 é uma numeração que a gente dá aos ferros. Então, eu vou chamar eles de P2. Por exemplo, nessa viga eu chamei P1 aqui de cima, P2 aqui embaixo e P3 aqui. Eu poderia chamar esse aqui de P2, esse aqui de P1 e esse aqui de P3, ou então o contrário. O que é que acontece? Você tem que dar uma numeração aos seus ferros para que você saiba quando estiver ali trabalhando com ele. Então, por exemplo, você chega para o armador e diz: arme o ferro P1 para mim. Aí ele olha lá na planta e sabe que você está falando desse ferro aqui de cima. Se você chega para ele e diz: arme o ferro P2, ele sabe que você está falando aqui do ferro de baixo. Então, olha, aqui tem 2 P1 aqui em cima e tem 2 P2 aqui embaixo. Então, essa quantidade, ela é referente a essas quantidades que a gente vê aqui no projeto. Aqui eu tenho 2 ferros. Aqui embaixo é a mesma coisa, ó, 1 e 2. Esse daqui de cima, ele é o P1. Né? Aqui eu tenho um P1 de um lado e um P1 do outro lado. E aqui eu tenho um P2 de um lado e eu tenho um P2 do outro lado aqui, ó, P2. Qual é a bitola desses ferros? A bitola de 10. Então, o diâmetro desse ferro, se eu vier aqui e olhar o tamanho dele, o diâmetro, a bitola,
ele vai ter 10 milímetros, tá? Ou seja, 1 centímetro. Aqui, esse C466 é justamente esse comprimento aqui, ó. 466. Então, eu tenho 4 metros e 66 centímetros, tá? Então, quando eu for armar lá, a minha viga, o cara for armar lá, ele vai armar um ferro, ele vai cortar 2 ferros de 10 com 466 centímetros, tá? Só que existe, ó, aqui tem, aqui, esse aqui de cima, ele tem 4,41. Esse aqui de cima, ele tem 4,41, 441. Ou seja, 4 metros. Opa, aqui é metros, tá, gente? Que é 4,66 metros. Ou seja, 466. E se você perceber aqui, existem 2 ganchozinhos, né? De 25 centímetros aqui para cima, ó. Então, o que é que o cara vai fazer lá? Ele vai dobrar aqui para cima. 25 centímetros e 25 centímetros. Aqui é a mesma coisa, tá? Ó, 25 centímetros. E aqui, 25 centímetros. Então, isso daqui, quando, ó, porque como é um projeto de estrutura, né? Você está aqui no projeto de estrutura, a primeira coisa que vai ser feita no seu projeto de estrutura são as formas. Então, presta atenção aqui, ó. O pessoal da carpintaria vai pegar e vai fazer, tirar do pilar P6, uma forma de 4,6 metros, uma forma mesmo lá de madeira, né? Até pegar nessa viga aqui, com 14,45. Então ele vai deixar o espaço lá, o retângulo com 14 por 45. Lá, isso aqui é a forma, né? E aqui vai pegar uma viga de 14 por 40. Quando chega aqui, ela diminui para 14 por 35. Existem motivos por causa disso aqui, mas aqui você vê todos onde é que está, a distância, enfim. E aqui você faz toda a forma da sua obra. Só que você precisa o quê? Colocar o ferro aqui dentro. Aí quando você vai colocar o ferro aqui dentro, você olha a sua planta de ferragem. Aí lá na planta de ferragem vai ter que aquela viga, vai ter esses 2 ferros aqui em cima e esses 2 ferros aqui embaixo, tá? Então, essa planta aqui de ferragens, ela serve para especificar qual é a ferragem que vai lá na forma. Aí você vai fazer a armação de sua viga baseado, todas elas baseadas nessas ferragens aqui, tá? É o seguinte, gente, hoje a gente tá voltando aí, eu me atrasei um pouco, mas eu queria falar dar essa aula, né, rápida aí para vocês e vou passar alguns materiais em relação a esse assunto que eu quero que vocês vejam e ainda vou fazer mais uma avaliaçãozinha com vocês, valendo aí alguns pontinhos ou a presença, vou ver como é que vai entrar aí. Mas eu quero que vocês façam trabalhos semanais, tá? Então a gente ainda tem outra aula essa semana. E quando for no final da semana eu passo um trabalhinho para vocês, rápido, em relação a isso aí. Mas é importante que vocês entendam que tudo isso aí que eu falei hoje em relação a projeto de estrutura e em relação à responsabilidade quando vocês estiverem aí atuando na profissão de vocês, tá certo? Alguém tem alguma dúvida, gente? Ou tá tranquilo? Bom, então a gente encerra a aula aqui, tá?